Olá, o quadro Na Ponta do Lápis está no ar aqui na TV Câmara Campinas, trazendo para você todas as informações e dicas importantes sobre o mundo da economia e dos investimentos, né? Porque afinal de contas, muita gente tem medo nesse período de crise econômica causada pela pandemia de investir, mas é perfeitamente seguro fazer alguns tipos de investimentos e para isso nós vamos detalhar cada um deles aqui com o Marco Tejeda, ele que é consultor financeiro, está aqui ao meu lado, para falar um pouco a respeito dessas informações, desses investimentos. É possível mesmo que as pessoas consigam fazer investimentos nesse período, Marco? Com certeza, e temos várias surpresas aí nesse primeiro semestre de 2020. Podemos falar de pequenos investimentos aí que são feitos a nível, principalmente aí da questão da pandemia, onde tivemos vários problemas, economia fechada, muitas pessoas perdendo emprego, e sendo os três principais aí investimentos aí com baixo risco e com pequenos valores que a gente consegue fazer as aplicações. Eu contesto ali a poupança, temos também os títulos públicos e os conhecidos CDBs, que são certificados de depósitos bancários. Especificamente da poupança... É que a poupança, inclusive, é o queridinho dos brasileiros, né? Há muitos anos, a poupança, acho que talvez é o investimento mais conhecido da população. É o mais conhecido e no primeiro semestre, por incrível que pareça, a gente teve um recorde histórico desde que o Banco Central faz a análise, que começou em 1995, teve um resultado líquido positivo de 84 bilhões. Ou seja, mesmo nessa época toda de dificuldade da pandemia, tivemos aí um incremento na poupança nesses 6 meses de 84 bilhões. É um investimento com baixo risco, grande liquidez, valores, não tem valor mínimo para investimento, e é o ideal realmente para esse momento onde algumas pessoas que têm condições de estar recebendo os valores dos auxílios emergenciais, alguns aí bastante fizeram a opção de fazer uma reserva nessa linha aí que é a nossa poupança. A poupança tem muito essa característica, né, da pessoa não ter onde guardar o dinheiro, então em vez de deixar ali embaixo, escondido embaixo do colchão, coloca na poupança, tem um rendimento pequeno, mas ainda assim tem um rendimento, né? Isso, a gente sempre fala que o rendimento, apesar de ser pequeno, ele é alguma coisa, né? É sempre o zero mais alguma coisa. Hoje a poupança está variando em torno de 0,11%, mas assim, foi bem surpreso, o mercado ficou bem animado aí com a questão do crescimento da poupança. E com relação à retirada desse dinheiro, também é facilitada. Facilitado, você pode tirar a qualquer momento. Então você colocou ali, qualquer hora que você precisar, deu aquele aperto, já tira na hora. Isso, né? Essa é a principal característica, porque como investimento você pode fazer a qualquer valor, você pode tirar a qualquer momento. Muito bem, para a gente falar então sobre o título público federal, é um outro tipo de investimento também de baixo risco. Como é que se caracteriza esse título público? Isso. A pessoa está emprestando dinheiro para o governo, é isso? Na verdade, os títulos públicos, o governo federal ele emite esses títulos para captar recurso para se financiar. A maioria dos bancos fazem esse tipo de captação através de fundos de investimento. Então, liquidez é praticamente garantida, né? Porque é o governo que acaba garantindo esse título. E o investimento também não precisa ser muito alto, ele pode ser qualquer valor e a liquidez é imediata também. Imediata, a liquidez significa que se a pessoa quiser tirar o dinheiro, ela tira Isso, na mesma hora. Exatamente. Mas como que ela faz para adquirir esse título? Ela tem que procurar a instituição financeira? Isso, qualquer instituição financeira faz a operação. Mas aí tem que ir na boca do caixa ou procurar o gerente? Como que é? Isso, pode procurar o gerente da sua instituição. Muito bem. E também tem os CDBs, que são o Certificado de Depósito Bancário. O que são os CDBs tão falados, mas pouco compreendidos, talvez? As instituições financeiras, elas emitem documentos, emitem títulos para que façam o financiamento de suas operações. Então, por exemplo, uma instituição financeira emite esse documento, é negociado com o cliente uma taxa específica para se pagar a rentabilidade. O CDB, na verdade, você financia a instituição. Em contrapartida, ela te remunera por isso.
Diferente de financiar o governo, você está financiando a instituição. A instituição, o banco, no caso. Exato. Você está comprando um título do banco para ele poder trabalhar com o seu dinheiro e depois ele vai pagar. Exatamente. Nós estamos remunerando o cliente. E quais seriam as vantagens do CDB? A rentabilidade é um pouquinho melhor que a poupança e você pode negociar prazo. A liquidez, ela não é imediata, porque você pode negociar o prazo, normalmente mínimo de 30 dias, e quanto maior o prazo, maior a taxa. Existe algum tipo de pegadinha do mercado? Existe, tem que analisar bem aí a questão de taxa oferecida e a questão da reputação da empresa, no caso os bancos. Qual seria uma pegadinha para que a pessoa deve estar atenta? Você falou da taxa aí, como que a pessoa pode se resguardar com relação a isso? Eu entendo que você tem que verificar as instituições mais conhecidas no mercado que garantem o seu dinheiro, né? Porque você vai estar adquirindo um papel dessa empresa, então você tem que conhecê-la. Bom, nós estamos falando então de 3 investimentos de baixo risco, né? Risco praticamente zero, mas que também não tem muito rendimento. Existem outros tipos de investimentos que teriam um rendimento um pouco maior, seriam a diferença entre a renda fixa e a renda variável? Como seriam esses investimentos? Isso, a renda fixa, obviamente, seus rendimentos são menores porque você é baseado numa taxa de referência. Ou você faz via Selic, que é a tradicional, né? O CDI, que é mais conhecido. Já a renda variável, você faz baseado em ações. Aí é preço de mercado. Então, em alguns momentos, você vai estar ganhando mais. Como pode ter o risco também de você acabar perdendo. Por isso, a gente indica esse para quem tem um perfil mais arrojado. Aliás, isso faz parte, né, do trabalho do consultor financeiro. Ele é especialista nisso e ele vai avaliar primeiro o perfil da pessoa para indicar qual seria o melhor investimento para ela? Isso, a gente é importante. Inclusive, a gente tem a certificação, a gente é obrigado a ter certificação e a questão de ética. Então, todo e qualquer associado, no caso da nossa instituição cooperativa, que é a Sicredi, ou o cliente, você tem que fazer o API, que é a análise de perfil do investidor. Dentro desse caso, a gente vai identificar se o perfil do associado ou do cliente ele é moderado, é conservador ou arrojado. Baseado nessa análise, é o que a gente vai oferecer para o cliente ou associado. Para o perfil mais conservador, então, a renda fixa... Isso, renda fixa, CDB, a própria poupança para alguns casos. Aquela pessoa que tem medo de colocar o dinheiro. E uma pessoa mais arrojada, ela pode partir para outros rumos. Com certeza, ele pode baseado em ações, algum mercado imobiliário também. Então, mas isso é baseado no API. Então, o importante é a gente realmente analisar a condição do associado, do cliente, o prazo, né, o horizonte que ele tem dessa expectativa, desse dinheiro que ele vai estar investido na instituição e como ele vai querer esse desempenho, né, vai analisar esse desempenho do retorno. O ideal para a pessoa é que ela procure, seja qual for a renda dela, que ela procure um consultor financeiro, um especialista nisso para poder saber qual é o melhor tipo de investimento para ela. Sem dúvida, e a gente até comenta, a gente fala com nossos associados que não tem valor mínimo. Qualquer valor que você tenha disponível para fazer o investimento, você deve fazê-lo. Então é importante que a pessoa possa se certificar em relação a todos esses valores para saber o melhor caminho a seguir, é isso, né? Exatamente. Tá certo. Muito obrigado ao Marco Tejeda, que pôde trazer alguns esclarecimentos para a gente, uma mensagem para todo mundo, não precisa ter medo, né? Não tem, não precisa. Procure a instituição financeira, procure os profissionais que vão estar lá para atender e a melhor dica de investimento para vocês. Legal, muito obrigado mais uma vez pelas informações. É isso, não precisa ter medo, investir sempre é um bom negócio. E na próxima semana eu volto com mais dicas para você aqui no Na Ponta do Lápis. Um abraço, até lá, tchau.